Olá, amigas e amigos do GPEC. Meu nome é Samia Lago e eu estou aqui para falar a respeito das diferentes ordens dos espíritos. Como todo trabalho do Cristo, iniciemos com a prece, rogando ao Mestre Jesus a inspiração para que nos seja possível filtrar as informações que nos chegam do mais alto e ajuntar com os conhecimentos que absorvemos na codificação, formatando o entendimento, ainda que passageiro, sobre o tema que iremos trabalhar hoje. Que o nosso Mestre Jesus continue sempre nos inspirando a transformar informação e conhecimento em virtude, para que os nossos passos reflitam a verdade que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos apresenta uma classificação dos espíritos, as inteligências que povoam o universo. Através dessa classificação, conseguimos entender e perceber diversas características diferentes. Ele divide os espíritos, e com o auxílio dos espíritos da codificação, em 3 grandes ordens: a terceira ordem, a segunda ordem e a primeira ordem. Quais sejam os espíritos da terceira ordem? São os espíritos imperfeitos, impuros, onde a matéria sobrepuja o espírito, ou seja, tem preponderância das coisas materiais sobre as coisas espirituais. Os da segunda ordem é o contrário. O espírito tem prevalência sobre a matéria e o que inspira esses espíritos é a inclinação à bondade. E os de primeira ordem são os espíritos puros, aqueles que não têm mais nenhuma materialidade e não necessitam necessariamente vivenciar provas, expiações ou experiências materiais. Esses, digamos assim, coabitam com Deus. Pensando a respeito dessa classificação, a primeira coisa que nos ocorre é nos questionar. Tantos espíritos no universo, muito mais do que estrelas povoando a abóbada celestial, e somente 3 ordens de espíritos, de classificação de espíritos, e isso nos faz entender, primeiramente, que essa classificação ela foi tomada para fins didáticos, para que conseguíssemos, de alguma sorte, compreender e apreender as diferentes posições, diferentes inclinações e agrupamentos de espíritos. Kardec deixa isso claro. De maneira muito didática, ele simplesmente separou em um grande grupo espíritos onde a matéria tem prevalência sobre o espírito, que são os de terceira ordem. Em segundo lugar, onde é o contrário, os espíritos têm a tendência a espiritualizar cada vez mais a matéria, mas ainda necessitam de alguma sorte passar por provas. E a última escala, espíritos que não precisam, de forma alguma, vivenciar experiências materiais, partindo do mais materializado para o menos materializado. Mas ele disse que, de acordo com a classificação de cada espírito que, porventura, evocarmos, teremos informações distintas. Isso não significa necessariamente que as informações passadas pelos espíritos da codificação nos trazem verdades, porque, em essência, é possível que classifiquemos os espíritos, porém, é impossível que inventemos essas características para eles. Existirá a bondade, a maldade e a pureza total. Tomando como base a materialidade, a terceira ordem é a maior que existe.
E se formos observar, tivermos a curiosidade de buscarmos a letra da codificação, iremos perceber algo interessante. Os espíritos de terceira ordem têm uma descrição muito maior do que os de segunda ordem, que por sua vez têm uma descrição maior que os espíritos de primeira ordem. Isso nos revela que conhecemos muito mais o caminho que já fizemos, o caminho onde estamos e o caminho que chegaremos ainda nos é muito menos conhecido. Conseguimos fazer um esforço, através da projeção dos pensamentos, em conseguir, de algum modo, caracterizar melhor os espíritos da segunda ordem. Porém, os de primeira ordem ainda nos escapa, de certa forma, como é a sua vivência, como são as suas maiores características. Sabemos que, por analogia, esses espíritos, sendo puros, eles não estão mais presos de forma alguma à matéria. Então, os espíritos de terceira ordem foram também subdivididos em um grupo de 5 subdivisões. Os de segunda ordem sofreram 4 subdivisões e os de primeira ordem, evidenciando aquilo que eu acabei de dizer, só existe uma classificação. Kardec disse que é possível, inclusive, haver outras subdivisões, só que a escolha dele, muito bem acertada, inclusive, nos trouxe informações suficientes para entendermos, na verdade, como nos relacionar com os espíritos. Ele nos traz essa classificação não a título de curiosidade simplesmente, para que, no ponto onde nos encontramos hoje, consigamos, de alguma sorte, entender o que virá adiante. Que a gente, enquanto encarnado na Terra, se dedique tão somente em estudar intelectualmente a existência desses espíritos e não tome essa informação como base para a transformação dos nossos passos. Afinal, lembremos-nos que a proposta do Espiritismo é uma transformação profunda do ser encarnado para que ele consiga redirecionar os seus passos eticamente para o caminho que o Cristo nos ensinou. Toda a base moral espírita é pautada no espírito mais puro que já esteve sobre a terra, Jesus Cristo. Lá na codificação, na questão 625, encontramos essa informação. Um espírito da envergadura moral de Jesus, que provavelmente já desde 4,5 bilhões de anos atrás já estava na classe dos espíritos puros, pode nos dar melhor e maior garantia, ou seja, melhor dizendo, a garantia certa de que através dele conseguiremos a felicidade que tanto almejamos, mas ainda sequer compreendemos. Jesus foi categórico ao nos dizer que ninguém vem ao Pai senão por mim. E nessa frase está evidente aquilo que se afirma na codificação, quando se diz que os espíritos puros, ou seja, os de primeira ordem, conhecem Deus. Os espíritos de terceira ordem, que é onde nós nos encontramos agora, eles sequer conseguem entender o que é Deus. Kardec faz as primeiras questões do Livro dos Espíritos, perguntando o que é Deus. São pouquíssimas questões, nós não conseguimos adentrar muito mais na natureza do divino, mas conseguimos imaginar a sua existência através dos atributos dos quais ele não pode deixar de ter, ele ou ela, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E nos basta, porque o lugar onde nos encontramos hoje na escala não nos permite vislumbrar muito mais do que a matéria na qual ainda estamos cingidos, permite-nos adivinhar. Os espíritos imperfeitos, que são os espíritos da terceira ordem, ainda trazem a necessidade reencarnatória em planos extremamente materializados.
E quando eu digo que somos nós, eu não quero dizer que somos espíritos degradados, esquecidos, mas que estamos a caminho da luz, conforme, inclusive, o título do livro sobre a psicografia de Chico Xavier, e que o brilhante espírito Emmanuel, amoroso, dedicado ao educador, que utilizou apenas de Chico Xavier para nos trazer essa informação, no livro A Caminho da Luz, nos diz, ele relata toda a caminhada espiritual conforme interpolada nas informações de um espírito, de um mundo primitivo, até onde nos encontramos no momento histórico atual da Terra, a caminhada da humanidade. E é muito bonito pensarmos que a oportunidade da encarnação não é uma oportunidade de sofrermos, de pagarmos dívidas, como muitas vezes nós evidenciamos no nosso discurso, como se fôssemos espíritos pecadores, como muitas vezes também repetimos sobre nós mesmos. Na verdade, somos espíritos aprendizes. Nós, de fato, já passamos, já experienciamos vivências dentro do mal. Se assim não fosse, o mal não existia dentro de nós. Então, por isso que ainda nos encontramos na escala da terceira ordem. Isso não significa dizer que não tenhamos características de outras ordens, inclusive. Porque, mesmo que reconheçamos o mal que ainda temos coragem de fazer, as vibrações dentro de sentimentos, de paixões, que carregam muita materialidade, já podemos também sentir que dentro do nosso coração desejamos o bem. Por isso que Kardec diz que essas classificações não são estanques, que simplesmente entre elas existe um salto ou existe uma linha demarcatória. Isso é inclusive revogado dentro da própria codificação. Os espíritos são claros ao dizer que não existe uma linha demarcatória entre uma ordem e outra. É possível, inclusive, que dentro do planeta Terra, enquanto encarnados e também na população desencarnada, se encontre em missão alguns espíritos da segunda ordem, quiçá da terceira ordem. Nada pode ser afirmado com tanta certeza, porque o que nós podemos é projetar o nosso pensamento em direção àquilo que já temos como conhecimento e que nos foi trazido pelo Espírito da Codificação. Mas essa certeza absoluta só podem ter os espíritos de primeira ordem e alguns de segunda ordem, que conseguem prever, através da vivência dos encarnados, aquilo que, por exemplo, virá no futuro muito próximo. Nós não temos esse poder. O poder que nos é dado é conseguirmos modificarmos a nós mesmos através do livre-arbítrio, optando pelo bem ou pelo mal, se assim o quisermos. Portanto, os espíritos de terceira ordem, eles são classificados como do maior grau de materialidade até o seu menor grau de imaterialidade, como espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores. Os impuros trazem em si um desejo de se fazer o mal. São caracterizados por gostarem, sentirem prazer em ver o mal sendo feito. Os levianos já trazem menos indício da maldade, já conseguem vislumbrar um pouco ali de coisas boas, mas são extremamente egoístas, ainda pensam em si. Os pseudo-sábios são diferenciados desses espíritos porque trazem um pouco mais em si um grau de intelectualidade. Porém, essa intelectualidade se encontra a serviço não da bondade, não da beleza, não de inspirações virtuosas, mas em torno de si mesmos. Eles caem porque acreditam saber muito mais do que sabem.
São vaidosos porque eles conseguem, de algum modo, se sentir superiores àqueles que estão abaixo dele no grau da ordem, né, de classificação. Então, eles são mais inteligentes, eles conseguem manipular de melhor maneira. E não raro vemos esses espíritos ligados a criaturas encarnadas na condição de fascinação, que é extremamente perigosa, porque o encarnado que está sob a condição de fascinado, ele pensa estar com a verdade. Os pseudo-sábios, eles trazem algumas verdades, nadando num mar de mentiras e de sofismas. A gente vê, por exemplo, agora na Terra, né, e no Brasil, por exemplo, diversas notícias que parecem ter um fundo de verdade, mas que são mentirosas, são as fake news. Certamente, as fake news são alimentadas por espíritos pseudo-sábios. A gente pode pensar assim, se esses que espalham meias verdades dentro de um mar de mentiras, eles trazem algum tipo de intelectualidade na linguagem, eles se traem pela finalidade a qual direcionam os seus pensamentos. Aí conseguimos distinguir os espíritos que de fato estão falando a verdade, porque a finalidade para a qual aponta o seu discurso não é uma finalidade egoísta, se eles forem espíritos bons, digamos assim. Os próximos na classificação são os espíritos neutros. Esses espíritos não trazem nenhum mal, nenhum bem, não são mais inclinados nem para o mal, nem para o bem. Quantos nós conhecemos que ainda não resolveram por se comprometer com a inclinação universal, que é toda voltada para o bem? Deus tem características positivas de todo, per si. Ele tem a própria perfeição. Então, a bondade divina é a bondade absoluta. Tudo aponta para Deus. Quanto mais nos agarramos à matéria, no sentido de servirmos a ela, menos andamos em direção ao bem e ao melhor. Os espíritos neutros se encontram ali, nem desejando fazer o mal, porque não sente esse prazer intenso mais em fazer o mal, mas também não fazendo o bem, mas só pelo fato eles não fazerem o bem, ficarem em cima do muro, não tomarem o partido do melhor caminho, por si só, eles já contribuem para o mal. Porque o mal é aquilo que é atrasado, é aquilo que se encontra na certeza de que existe o erro, eu reconheço o erro, mas eu quero me agarrar ao erro. Então, espíritos neutros estão ali, né, entre a cruz e a espada, não tomam partido, não se comprometem com o bem. Os próximos são espíritos batedores, que Kardec nos traz a informação de que eles podem fazer parte de toda a escala da terceira ordem, ou seja, são espíritos que provocam efeitos físicos, com a ajuda, provavelmente, de médiuns doadores, né, do material necessário para que se faça esse efeito físico. Espíritos, inclusive, que são utilizados pelos espíritos superiores para realizarem intervenções na matéria. Todos os espíritos poderiam fazer isso, mas os espíritos superiores se ocupam menos da matéria, têm menos afinidade fluídica, vamos dizer assim, com a matéria. Portanto, se utilizam desses espíritos batedores que muitas vezes servem de instrumento cego, porque eles não têm consciência, muitas vezes, de que são utilizados para isso, para causar fenômenos físicos, quer seja na natureza, intervindo em algum tipo de fenômeno, quer seja para chamar a atenção dos encarnados, como aconteceu no início da codificação. Os espíritos batedores foram utilizados por alguns espíritos superiores para chamar a atenção daqueles que estavam mais atentos, dentre eles o próprio Kardec, que identificou através de efeitos inteligentes, consequências ali, que demonstravam que por trás desses efeitos existiam inteligências extracorpóreas e que estavam manipulando de algum modo a matéria, os objetos sólidos, né? Quer seja o ar, quer seja a matéria propriamente dita, objetos, enfim, toda sorte de efeitos físicos. Daí nasceu o interesse de Kardec
pelas expressões dos espíritos. Ele conseguiu identificar que existia uma inteligência por trás daqueles efeitos físicos e, através da sua curiosidade científica, e quando eu digo curiosidade científica, é porque o pensamento de Kardec ele era avivado pelo interesse de transformar aquilo em conhecimento com a finalidade da transformação moral do homem. Por isso que ele, dentre tantos, foi escolhido para ser o codificador. A próxima ordem, que é a segunda ordem, veja bem, já saímos das 5 subdivisões da terceira ordem e partiremos agora para a segunda ordem. São os espíritos que têm, como eu já disse, o bem como finalidade de suas ações. Por que ainda nós outros nos encontramos entre os espíritos de terceira ordem e a Terra é dada à encarnação desses espíritos que estão sob expiação e provação? Se formos fazer uma análise íntima de nós mesmos, nós ainda desejamos o mal. Temos que fazer esse exercício não para que nos flagelemos, não para que a gente se chicoteie ou se castigue, mas não, reconhecendo o mal que ainda há em nós, quer seja de maneira consciente ou inconsciente, é mais fácil debelarmos essa inclinação e mais rápido iremos chegar aos espíritos de segunda ordem, que são os desejosos do bem, os espíritos em que a matéria é sobrepujada pela vivência espiritual. Esses são divididos em espíritos benevolentes, espíritos sábios, espíritos prudentes e espíritos superiores. Quando a gente fala assim, porque um espírito superior me trouxe uma comunicação. Vejam bem, esse, dentre as 4 subdivisões, está muito mais próximo dos espíritos puros. Temos que ter o cuidado ao afirmarmos isso, não simplesmente um cuidado voltado para a linguagem, mas para a essência do que isso significa. Nós outros, espíritos ainda da terceira ordem, que são capazes ainda de vivenciar pensamentos de maldade, entre pensamentos de bondade. Será que nós mereceríamos a todo instante estarmos em contato com esses espíritos superiores? Temos que fazer por onde? Porque o que rege a convivência espiritual é o mérito e a moral. Nós temos que ter o mérito de convivermos continuadamente com esses espíritos superiores. Mas continuemos na classificação e partamos agora para entender o que são os espíritos benevolentes. São os espíritos que desejam o bem, são os espíritos que ajudam os seres encarnados a concluírem as suas missões, quer sejam elas particulares, quer sejam elas mais voltadas para a coletividade. Espíritos que têm dentro de si uma grande bondade, uma grande inclinação para a bondade, para fazer o bem, mas que ainda não têm muita intelectualidade. Essa é a classificação, essa é a diferenciação que faz Kardec. Ao passo que os espíritos sábios têm mais em si, todos eles, lembremos, têm como base o escopo moral da bondade. Já estão mais em espírito do que em matéria. Mas esses espíritos sábios, eles têm mais inclinação à intelectualidade. Podemos fazer aqui um diferencial e colocarmos os espíritos benevolentes como aquelas figuras encarnadas que são mais voltadas para a religiosidade, para servir ao outro caridosamente, mas que não desenvolvem tantos trabalhos intelectuais. Ao passo que os espíritos sábios, por exemplo, nós podemos colocar como espíritos bons, que têm um interesse altruísta pela humanidade, mas que se dedicam mais, por exemplo, à ciência, digamos, às artes, à matemática, toda sorte de espíritos que nos trouxeram, de algum modo, uma semente maior do progresso. Nós conseguimos identificar ao longo da história espíritos com essa característica, não é verdade? Os espíritos prudentes, eles já trazem
em equilíbrio, mas a benevolência, a bondade, mas também a sapiência. São aqueles que provavelmente ajudaram Kardec mais na codificação. Isso, claro, nós estamos fazendo por analogia, por imaginação. Pode ser que nosso esforço aqui se aproxime ou se afaste mais da verdade que de fato identifica esses espíritos, mas é possível nós identificarmos através das características aqui e ali e começarmos a classificar. E identificar, inclusive, que nós não nos encontramos ainda, falo por mim, dentro dos espíritos de segunda ordem. Embora desejamos o bem, já somos capazes de viver o bem de forma altruísta? Desejarmos o bem não somente a nós mesmos, como a toda a coletividade que nos cerca? Isso nós devemos fazer para que consigamos identificar nosso posicionamento e nos direcionarmos com muita alegria, muita felicidade no coração, porque reconhecendo que estamos deixando para trás cada vez mais a materialidade e nos encontramos cada vez mais vivenciando as verdades espirituais, ou seja, que nos espiritualizem. Lembrando que Kardec faz uma intervenção muito interessante nessa parte da codificação, ao nos lembrar que devemos passar em reforma todas as afirmações dos espíritos, que tenhamos o cuidado de entender que nem todo espírito nos traz a verdade. Isso é para que nós exercitemos o nosso livre-arbítrio. Os espíritos não estão aqui sendo classificados para que a gente, por curiosidade, consiga colocá-los em prateleiras e dizermos assim: eu já me encontro aqui, estou livre de tais e tais vicissitudes. Mas que ao nos relacionarmos com os espíritos também, consigamos identificar como devemos direcionar os nossos sentimentos, a nossa crença, os nossos pensamentos a esses espíritos. Afinal, lembremos-nos, as características dos espíritos desencarnados são muito próximas às características dos espíritos encarnados. Digo e me refiro aqui àqueles que nos cercam por mérito. Então, se nos aparece um pensamento que está mais voltado para o egoísmo, para a maldade, para a cupidez, para a sensualidade, para toda sorte de paixões, certamente esse pensamento, se é inspirado por algum espírito, esse espírito é da terceira ordem, é um espírito imperfeito, certamente. Mas se somos instados a pensar cada vez mais por pensamentos de bondade, de altruísmo, de servir a coletividade, de apontarmos mais para aquelas características morais que o Cristo nos convidou a vivenciar, se esses pensamentos nos ocorrem, certamente eles são inspirados por espíritos da segunda ordem, espíritos bons, espíritos melhores, inclusive, do que nós. Dentre eles, o nosso anjo de guarda, que nós chamamos de anjo de guarda. Existem agora os espíritos superiores. Já percorreram todas essas escalas aqui das ordens diferentes. Eles se encontram muito próximos da primeira ordem, mas ainda tem algo a provar. Quando falamos isso, e isso é afirmado na codificação, os espíritos de segunda ordem ainda necessitam passar por provas, nós não queremos dizer que esses espíritos vão sofrer. Façamos um esforço de imaginar, retirando toda a sorte de materialidade que nos cerca e toda a escravidão à matéria, quanto mais livre nos tornamos, menos sofremos, menos sentimos dor, menos sofremos o atrito que a matéria nos oferta. Estamos sofrendo as sortes de dores que estamos experienciando agora, enquanto encarnados, porque nos encontramos ainda mais afinizados, muito afinizados com a matéria. Quanto menos afins à matéria, mais estamos livres delas. Portanto, os gêneros de provas, ou seja, de teste que precisamos vivenciar, são menos materiais. Seremos testados. Então, vivenciaremos as lições, teremos tempo de aprender, tempo de apreender.
e não sabemos em que tempo isso dará. Certamente, se tomarmos como base a afirmação que tem em A Caminho da Luz, de que Jesus já era um espírito puro desde antes da formação da Terra e que este contribuiu para a sua formação física, inclusive, pegando 4,5 bilhões de anos, imaginamos aí o tanto que nós precisamos ainda caminhar para chegar a sermos chamados como espíritos superiores. A caminhada de Emmanuel, por exemplo, entre o livro há 2000 anos e hoje são 2 milênios, pouco mais de 2 milênios. E Emmanuel ainda não está entre esses espíritos superiores. Ele traz ainda características que lhe identificam a personalidade. E ele, segundo informações que nós recebemos de diversas fontes distintas, reencarnou-se novamente na Terra. Se o espírito precisa ainda da experiência física, ele ainda precisa aprender algo no orbe que ele se encontra. Se ele não está única e exclusivamente como missionário, trazendo como uma missão que ele traz um sacrifício, mas que para a gente é sacrifício, para ele é prazer, porque os espíritos bondosos, os superiores, sentem prazer em servir. E lembramos mais uma vez aí de uma afirmação do Cristo, quando ele disse que aquele que quiser ser maior no reino dos céus, que sirva ao outro, que ele veio aqui inclusive para servir e não para ser servido. Imaginamos o quanto que nós estamos ainda distantes dos espíritos superiores. Para terminar, os espíritos de primeira ordem são os espíritos puros, aqueles nos quais não existe nenhum traço de matéria. A descrição sobre os espíritos de primeira ordem na codificação é muito pequena, e é pelo esforço de pensamento que Kardec nos traz, dizendo que esses espíritos puros já não trazem mais nenhuma identificação com a matéria e nem mais nenhum traço material. Podemos imaginar, inclusive, que esses espíritos não têm mais forma física humanoide, eles não têm mais perispírito, porque se não tem nenhum traço de matéria e o perispírito é a matéria aqui desceciada, mas ainda assim matéria, os espíritos puros são puros espíritos. Como conseguiremos imaginar como é essa vivência? Como conseguiremos imaginar como é a identificação das características desses espíritos puros que já conseguem conviver, coabitar com Deus, que já compreendem toda a sorte de funcionamento da matéria, que já dominam a si mesmos em pensamento, intelectualidade, mas também em emoção e em bondade? Como conseguimos? Se não pelo esforço da abstração. Podemos pegar, então, a questão 625 e tomarmos como base o maior de todos que já esteve entre nós, Jesus Cristo. Em suas afirmações morais, ele não se trai em nenhum instante. Em toda a sua passagem sobre a terra, mesmo sendo refletido na letra imperfeita do Evangelho, que foi escrita por homens, essas informações que foram obtidas trazem a essência do Espírito puro, que aponta para toda bondade, todo amor, todo altruísmo, toda sorte de características positivas que conseguimos imaginar. É para Ele, e é através dele, e é com Ele, que conseguiremos atravessar todo esse vale de lágrimas, todo esse vale que estamos caminhando, nos tornando aprendizes do Evangelho, que conseguiremos nos transformar futuramente em espíritos puros. Mas por ora devemos respeitar que a natureza não dá saltos e todos os dias devemos escolher, devemos eleger bons pensamentos, bons sentimentos, que nos identifique cada vez mais com Cristo,
que nos identifique cada vez mais com a bondade que tanto almejamos. Começamos agora. Não sabemos o quanto estamos afastados da simplicidade e da ignorância que caracteriza o nascimento, a gênese da inteligência espiritual. Mas já sabemos que já experimentamos da árvore do bem e do mal. Já somos espíritos que têm o livre-arbítrio, a racionalidade. Já passamos pelas esferas que nos identificam com a animalidade total. Estamos a caminho da luz. Já recebemos a visita do nosso Mestre Maior. Já podemos escolher qual caminho devemos seguir. E se quisermos, de fato, experimentar essa felicidade que é imperecível, que não é destruída, que não se demove, dos espíritos que já atravessaram toda a escala e que se encontram agora como ministros do divino, construtores de todo o universo, que contribuem fazendo a vontade de Deus, mesmo sabendo que no tempo e no espaço estamos muito longe disso, comecemos a seguir a luz maior de todas, que é a luz do nosso Mestre Jesus. Esses espíritos puros, eles podem entrar em contato conosco. Não estamos abandonados nos confins do universo, nem cingidos eternamente dentro da matéria. A lei de solidariedade, nos ensina que estamos ligados uns aos outros e todos imantados na presença divina, na presença maior. Temos, portanto, a natureza, a centelha que habita em nós, a identidade com esses espíritos puros é a mesma. Deus não criou privilegiados. Como Jesus, existem outros diversos espíritos puros. E para além daquilo que nós conseguimos entender, existe Deus que não cessa de criar, que não cessa de trabalhar. Nos esforcemos, desde já, no orbe que nos encontramos, para apontarmos sempre para a luz. Se ainda nos encontramos na figura de estrelas fulgurantes, somos vagalumes que piscam aqui e ali, mas que um dia serão holofotes, luzes maiores, sempre servindo a iluminar não somente a si mesmo, mas a todos que nos cercam. Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos inspire hoje e sempre. Que assim seja.